Oi, gente, Roberto Hilo Bíscaro aqui. Brandon Christensen é um diretor canadense que eu resenhei todos os filmes, desde a estreia lá, que acho que foi o Stillborn, o Enviado do Mal, a Anfitriã, Superhost, Night of the Reaper de 2025, The Puppetman, Amizade Maldita, tudo deve estar aqui no canal, né? Pois bem, em 2026 ele se saiu com outro, Body Cam. O título, que é um found footage, tá? O título são aquelas câmeras no corpo que os policiais levam enquanto estão trabalhando, né? Ok, o título ele já, ou esse artifício, já remete a duas coisas, né? Explica por que, puxa, durante todo o tempo essas pessoas estão filmando tudo? Porque tá no uniforme deles. Mas de vez em quando eu acho que tem uma câmera em terceira pessoa ali. Mas tudo bem. E outra coisa também é que assim acaba remetendo, né, às fundações do found footage, porque programas policiais, tipo aquele Cops, que está no ar nos Estados Unidos, nossa senhora, acho que desde o final dos anos 80, sempre usou esse tipo de câmera balançando e tudo mais para fazer as suas reportagens, né? Porque os policiais sempre carregavam essas câmeras e tal. Então isso predata os filmes de found footage. Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Aliás, o Brandon Christensen voltou para o Canadá para filmar. Isso aí, as ruas que você vê lá em algumas vizinhanças bastante detonadas são no maravilhoso Canadá, né, que tem também seus probleminhas com drogas e sem teto. Mas a história é assim: são dois policiais que vão atender a uma ocorrência de violência doméstica em um bairro que tem muita gente pobre e que tem muitos viciados em drogas, eles chamam de tweakers. É importante você prestar atenção, porque o filme ele pode ser entendido ou pode suscitar mais de uma interpretação, né? Assim, importante prestar atenção na etnia desses policiais e quem fala o que sobre quem cresceu onde e com quem, tá? E aí então, porque eu não vou ficar dando spoilers, mas de forma geral, pelo menos um deles já tem uma ideia bastante pré-concebida sobre o que esperar, o que aguardar e sobre as pessoas que moram naquele lugar, né? Pois bem, quando eles entram na casa, é assim, aquele labirinto escuro, é um filme de found footage, lembra? Então, eles vão estar lá, desce escada, sobe escada, tem um lugar que tem um mega buracão, assim, tipo de um poço, mas também tem símbolos na parede que parecem ter sido escritos com sangue, e eles vão encontrar pessoas estranhas lá dentro e vai acontecer um grande acidente de violência, né? Só que daí um deles vai querer apagar esse acidente, né? Fazer com que, porque isso foi gravado pelas câmeras, por isso que chama body cam, né? Vai querer apagar, porque falou, não, nós vamos ser crucificados se isso vazar, né? Quando isso vazar, porque as câmeras vão ser julgadas e tal. E aí, então, o outro policial reluta, mas, enfim, a dinâmica deles vocês vão ter que ver. Só que, ao tentar apagar essas evidências, né, dá um jeito de modificar aquela coisa, eles têm que começar a ir para alguns lugares. Vão visitar, porque assim, também começam a aparecer algumas entidades que parecem zumbis, parecem pessoas sem teto ou drogados, meio com jeito de zumbis. Como eu falei que o filme ele é aberto a várias interpretações, não só pode estar criticando violência policial, mas também pessoas podem criticá-lo por representar pobres, sem teto ou viciados, como zumbis. Aí fica a critério de quem assistir ao filme, né? Mas essas aparições que eles têm ficam falando assim: vocês tiraram algo de nós, agora nós vamos tirar algo de vocês. Ou, né? E aí, isso com aquelas vozes
trabalhadas. O filme ele tem todos aqueles elementos de filme de terror mais convencionais, tanto found footage quanto não, né? Quanto de possessão. Sabe aquelas vozes que ficam tratadas por áudio, alguma coisa assim. E claro, né, câmeras que balançam, problemas técnicos na filmagem, respingos de sangue na câmera. É um filme bem caótico, porque eles vão passando de um lugar para o outro e a gente vai vendo as interações desses policiais com aparições com pessoas da família, enfim, até você vai ter um desfecho que vai apresentar, né? Enfim, gente, é um filme que ele parece é claro, né? Hoje em dia a gente acaba comparando com aquela franquia VHS. Ele tem todo uma vibração VHS, assim. Ele é abençoadamente e sabiamente não muito comprido. Ele não chega a ter 80 minutos de duração. E eu acho apropriadíssimo, né? Por quê? Porque senão acho que eles teriam que ficar enchendo mais linguiça nessa narrativa. Do jeito que ela está de bom tamanho. Ele é um found footage com possível crítica social, mas que pessoas podem achar que essa crítica social A foi exagerada ou B foi aguada pelos desdobramentos do final, né? Eu acho que vai permitir esse tipo de ambiguidade também. Bastante eficiente para quem curte found footage, eu acho até para quem curte filme de horror de forma geral, tá? Body Cam é um filme bem legal de horror, ou um thriller de horror de 2026, independentemente de ser found footage ou não. Eu gosto de found footage, para mim não tem problema. Vivo resenhando aqui, sendo legal, eu assisto. Tem uns que não são legais e as pessoas não acham legais, eu gosto de ver. Então, para mim, funcionou legal. E Brandon Christensen vai continuar na minha lista de interesses, né? Mais um filme que ele fez que me interessou bastante. Tem hora que lembra, não só VHS, mas aquele Grave Encounters, que se passa em um hospital, que eu adorei tanto, porque tem uma hora em que eles ficam zanzando pela cidade e a cidade começa a pregar peças neles, né? Porque eles querem também, uma das coisas do filme, não só em termos policiais, mas em termos de todas as pessoas, né? Mas eles são policiais, de se evadir da responsabilidade. Outra coisa que talvez as pessoas possam criticar, e né, o filme não está isento disso não, é que talvez, porque você vê esses símbolos de sangue na parede, ou de tinta vermelha na parede, então é claro que vai ter uma coisa sobrenatural ali, de verdade ou não, mas pelo menos uma intenção, um intento de sobrenaturalidade, né? Talvez um pouquinho de lore, né? Um pouquinho do folclore daquilo, talvez pudesse fazer um pouquinho melhor a coisa, né? Mas acho que também é uma coisa, para mim, de segunda importância nesse filme, tá? Que é tecnicamente bem feito, tem um ritmo legal até, e cumpre a função de divertir, como um filme de terror de found footage deve fazer. Tchau.